Vamos ver mais um padrão, dessa vez a operação de redução. Então, quando a gente faz uma redução, a gente quer obter um resultado a partir de uma rede de valores. Seja uma operação de soma, de média ou de tipo padrão. A gente tem um array, um vetor, a gente quer reduzir isso a um único valor. A gente quer sintetizar todo esse vetor a partir de uma operação que a gente define. Por exemplo, se a gente vai fazer um somatório, uma variável soma, a gente soma todos os valores do vetor. E a gente tem um exemplo aqui do operador de máximo. Então, se a gente tem um vetor, a gente pode aplicar esse operador e compara cada valor desse vetor até a gente obter o resultado final. No caso, a gente pode fazer isso de forma sequencial, mas se a gente for fazer isso de forma paralela, por exemplo, a gente pode, dentro de um vetor, aplicar esse mesmo operador a cada um dos elementos, 2 a 2, e aí a gente vai reduzindo isso até obter o nosso valor final. A gente aplica isso de forma paralela. E aí na redução paralela a gente assume que a ordem do operador ela não importa. Então, se a gente aplicar para qualquer um dos elementos ou inverter a ordem, o nosso resultado ele vai sempre ser o mesmo. A gente vai sempre pegar, nesse caso, o valor de máximo a partir do nosso operador de máximo. Mesmo quando a gente compara os valores 2 a 2, ou se a gente for comparar mais elementos. Então, na redução paralela a gente assume que a ordem do operador ela não importa, e aí o operador ele tem que ser associativo. Então, se eu aplicar o operador a um valor A ou B, depois aplicar um valor C, tem que dar o mesmo resultado de eu aplicar o operador em B, C e depois aplicar em A. E aí um detalhe, que as operações aritméticas com float point, elas não são associativas. Então, dependendo da ordem que a gente vai fazer as operações, a gente pode ter mudança de valores devido à precisão dos operadores ou arredondamento. E aí, na prática, a redução paralela em pontos flutuantes aceita uma margem de erro. Então, a gente assume que tem uma margem que é aceitável para definir essa operação como sendo associativa. E na redução paralela, a gente chama muitas vezes de árvore de redução, porque a gente pode visualizar essa aplicação paralela como uma árvore. Então, a gente está aplicando diferentes elementos com a mesma operação e reduzindo isso como uma visualização de árvore binária, por exemplo. E aí na redução sequencial, a gente aplicaria esse operador 2 a 2 para cada elemento, e na paralela a gente aplica 2 a 2 mais no mesmo instante de tempo. Então a gente tem essa visualização algorítmica da operação de redução paralela. E outra característica que é importante também assumir é que o operador ele tem que ser comutativo. Então, além da associação, a ordem ela não pode alterar o valor. Se eu aplicar o operador ao valor A, B, tem que ser igual ao resultado de eu aplicar em B e A. Então, para executar a redução paralela, a gente tem que ter hardware suficiente para realizar essas comparações no mesmo passo. Então, para N inputs, a árvore de redução vai realizar 1 sobre 2n, 1 sobre 4n, assim sucessivamente, até 1 sobre n. Então, a gente vai ter n menos 1 operações. Em termos de tempo, a árvore de redução ela vai levar logo na base 2 de n passos para completar o processo. Então, nesse exemplo, a gente tem 8 elementos.
a gente precisa de 3 passos para executar a redução. E a gente vai ter 8 menos 1, 7 operações. E aí no máximo a gente vai ter 4 adições em paralelo. A gente está olhando agora o exemplo de adição. Se a gente for fazer o somatório, essa operação de somatório. E aí se a gente for calcular o speedup, se a gente fosse fazer isso de forma sequencial, para fazer o somatório de 8 valores, a gente ia precisar de 8 passos, somando cada um dos valores. E aí com a redução paralela a gente executa isso em 3 passos, então a gente tem uma melhoria de 2,6 vezes em relação ao algoritmo sequencial. Então, por exemplo, se a gente tem 1024 elementos, a gente vai levar 10 passos para concluir a operação, assumindo que a gente tem recursos suficientes para executá-la. Então, como a gente reduz esse uso de recursos, a gente precisa de 1 sobre 2n recursos para executar o primeiro passo. Então vamos olhar um exemplo simples de um kernel para fazer a redução. Então a gente inicia com um kernel com um bloco e 1 sobre 2n threads. E aí se a gente tem essa configuração, a gente pode ter no máximo 1024 threads por bloco. Significa que no nosso kernel a gente pode aceitar vetores de até 2048 elementos. E aí no primeiro passo a gente vai ter todas as threads participando, 1 sobre 2n. E no segundo passo a gente vai ter só 1 sobre 4 threads participando da operação. E aí a implementação desse kernel, então, vai ter a redução básica, que recebe o vetor de entrada, a gente armazena no vetor de saída. O índice e que a gente quer acessar vai ser 2 vezes o índice da thread. E a gente tem um stride que a gente vai andando para saber qual o valor que a gente vai acessar na próxima iteração para fazer a redução. E aí, como a gente precisa no próximo passo ter todas as comparações feitas, a gente tem que sincronizar as threads. Essa operação não vai ser independente. E no final a gente atribui o valor de saída. Então na prática, o que está acontecendo, a gente tem um vetor de tamanho n e a gente tem metade de n threads. E as threads que vão atuar, a gente tem esse índice 2 vezes o id da thread. Então na prática, eu estou fazendo a thread 0 atuar sobre esse elemento 0 mais o elemento em seguida, i mais o stride. Então eu vou pegar o 0 e o elemento 1, fazer a redução e vou ter esse valor aqui. A outra thread vai estar no índice 2, vai pegar o elemento 3 e vai fazer a redução. E assim para cada uma das posições. Então por isso que eu preciso só da metade de threads em relação ao tamanho n do vetor, porque cada thread vai ser responsável por 2 elementos. E aí nesse primeiro passo, todas as threads elas vão participar. No segundo passo, a gente só vai ter metade das threads participando. Então a gente multiplica o stride e ao invés da primeira thread pegar agora o valor de 0,1, eu vou pegar o valor que eu já guardei em 0 e o valor que eu guardei em 2, vou fazer a redução. E assim sucessivamente, a próxima vai ser o 4 e 6. E assim eu vou executando as operações até o valor da redução ela estar armazenado na posição 0 do vetor de saída. Então, em cada passo n, threads com índice múltiplos de 2 elevado a n vão realizar operações. E aí a gente tem uma alta taxa de divergência. Então, assumindo que a gente tem esses valores armazenados de forma sequencial, então se a gente tiver um n muito maior,
A gente lembra que o tamanho máximo de um warp que vai executar, ele vai ser 32. E aí eu vou ter dentro desse bloco threads que vão estar executando a operação e não vão estar executando essa mesma operação. Eu tenho posições dentro desse mesmo warp, dentro desse mesmo bloco, que vai estar ativo e algumas que vai estar inativo. Então essa configuração de redução que a gente tem aqui tem uma alta taxa de divergência. Então no primeiro passo, todas as threads consomem recursos, a gente vai utilizar todas as threads para fazer uma operação, mas apenas metade realiza uma operação. E aí esse desperdício ele vai aumentar com o tempo. Quanto mais passos a gente vai avançando, menos threads vão estar realizando a operação. E aí no último passo, apenas uma thread do primeiro warp vai executar a instrução. 31 de 32 vão estar inativas. Então, por exemplo, para uma entrada de 256, a gente vai ter 128 threads e vão ser criados 4 warps. No sexto passo, o warp 1 e o 3 eles vão estar completamente inativos, não vai ter controle de divergência, mas o warp 0 e o 2 vai ter apenas uma thread ativa. Então mesmo que dois warps tenham uma thread ativa, esse warp vai consumir o recurso de 32 threads, porque ele vai executar com um bloco de 32 threads. Então dentro desse bloco, só uma das 32 vai estar ativa. A gente vai ter o desperdício de recurso com essa divergência. Então para um array n, a gente vai ter n sobre 64 warps. Então a gente tem n sobre 2 threads e tem 32 threads por warp. Então o número de warps que a gente precisa é n sobre 64. E aí o número de warps ele é reduzido pela metade depois da quinta iteração. Então até lá, todos os warps eles vão estar ativos. Então a gente multiplica isso por 5. Se ele está ativo, se tem pelo menos uma thread ativa, então ele vai estar consumindo os recursos das 32 threads. Se todas estão inativas, então ele não vai consumir recursos. Então após essas 5 iterações que todos estão ativos, a gente vai reduzindo isso com a taxa de 1 sobre 2. Então eu vou ter n sobre 64 vezes 1 sobre 2, n sobre 64 vezes 1 sobre 4, até 1. E o número de operações necessárias executadas pelas threads vai ser dado por n sobre 64 e reduzindo 32, 16, 8, 4, 2, 1. As iterações contra as threads que estão ativas e a redução por um fator de 2. Então, no nosso exemplo, se a gente tem um array de 256 elementos, fazendo esse cálculo, a gente vai ter 256 dividido por 64, 4 vezes 5, e as seguintes reduções até a gente chegar a 1, vou ter mais 2 passos, mais 2 mais 1, e multiplico isso pelo número de threads, que é a quantidade de recursos que eu estou consumindo, mesmo se apenas uma thread estiver ativa. Então eu vou ter 736. É o número de operações que a gente precisa. A gente tinha visto que era n menos 1. Então basicamente se a gente fizer isso de 256 elementos, a gente vai ter 255 operações. E a eficiência disso é que para 255 operações a gente está consumindo 736 e aí fica com a taxa de 0,34. A gente tem uma eficiência no uso de recursos aqui embaixo. E uma forma de minimizar a divergência, a gente for ver aqui, a gente a cada passo cria um gap nesse vetor. E na medida que a gente vai avançando, a gente vai aumentando essa distância, a gente vai aumentando a distância dos valores que a gente precisa carregar para fazer a operação. Então a ideia é que, ao invés da gente estar distanciando ainda mais os valores que a gente precisa, a gente agrupa esses valores nas primeiras posições do vetor. E aí a gente consegue acessar isso de forma mais rápida, a questão da hierarquia de memória, mas também esses valores eles vão estar acumulados em um único warp.
Se a gente está colocando cada thread vai ser responsável por um elemento correspondente ao seu índice, então no mesmo ORP a gente pode carregar essas threads em sequência e a divergência de operações ela vai ser menor. E basicamente a gente pode fazer isso ao invés de aumentar o stride que a gente quer computar as operações, a gente reduz esse stride, a gente armazena isso nas primeiras posições. Então, logo no primeiro passo, a gente vai reduzir esse valor pela metade e ao invés da gente levar 5 iterações com o ORPS totalmente ativo, a gente vai ter multiplica só por 1, a gente vai ter em 64 por 1. Então, o número de recursos que a gente precisa de threads que vão estar ativas vai ser 384. A gente vai ter menos valor de divergência. E se a gente for fazer a razão em relação ao número de operações que a gente precisa, que era 255, a gente vai ter uma eficiência agora de 66%. E aí uma otimização adicional que a gente pode fazer, como a gente tem um vetor relativamente grande, na primeira iteração a gente já reduz esse valor pela metade e vai reduzindo ainda mais. Então uma outra otimização é a gente carregar esses valores, realizar a operação e a partir do segundo passo a gente deixar esses valores armazenados na memória compartilhada. Então a gente consegue acessar isso de forma mais rápida e vai reduzindo a quantidade de valores que a gente precisa deixar guardado na shared memory. E aí uma última forma de otimização, a gente consegue acelerar ainda mais a execução do kernel de redução. Então esse foi um exemplo bem básico desses algoritmos paralelos, principalmente esse de redução. A gente viu formas bem simplificadas da operação de redução, utilizando um vetor de tamanho máximo, mas a redução ela pode ser realizada por vetores de tamanho arbitrários. A gente viu também a otimização no algoritmo de stencil de primeira ordem e da convolução, sem levar em consideração vários parâmetros. Mas a gente também tem outros algoritmos paralelos que são bem importantes, como o map, o scan, pack, unpack, o sort, o histograma. Então, cada um tem uma característica, uma forma de otimização. E aí, a ideia é que a gente viu esses algoritmos, esses 3 algoritmos de forma básica, para entender que a gente precisa conhecer as características dos algoritmos para saber que operações a gente aplica e como a gente aplica essas operações. Então a gente viu algumas formas bem básicas de otimização em relação ao carregamento da memória, a localidade com os tiles, ou como a gente otimiza o layout dos dados para a gente realizar menos operações de loading. Então existem várias outras otimizações, várias outras melhorias desses algoritmos, mas a gente já tem uma noção básica de como eles funcionam e como a gente pode fazer a avaliação desses algoritmos para identificar os gargalos e identificar como a gente pode melhorar as operações quando a gente estiver desenvolvendo um novo código.